que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, fala em nossos corações neste momento, através da palavra, de uma maneira toda especial, através da minha boca, assim como o louvor adentrou no seu coração, no seu lar, mas sim também a palavra transmitida através da minha boca neste momento, na unção do Espírito Santo, falando pela palavra de uma maneira toda especial, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a oração, dominical, que todos conhecem lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 15, o Senhor nos dá a instrução, tanto para sustento nosso, tanto como as nossas vestimentas, em todas as áreas da nossa vida. Então Jesus especificou. Mas nós vemos a primeira parte da oração que Jesus ensina, ele fala num termo jurídico, num termos de domínio, de dominar. Tá? Então, quando Jesus escreve lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 9 em diante, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, nós vamos ver essa importância. Por que nós temos que santificar o nome do Pai, o nome do nosso Deus? Venha o teu reino, olha, o pedido, o termo jurídico de qual nós vamos conhecer nessa noite aqui pela palavra, o termo jurídico: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois ele faz a oração do suprimento, que nós devemos orar também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Está o domínio é do Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Assim a palavra diz para nós, dentro da orientação do Pai Nosso. Então, porque é bom a gente, quando ler a Bíblia, conhecer as origens da palavra. O que está dizendo a palavra? Ter esse conhecimento profundo vai levantar a sua moral com Deus e a sua oração pela palavra, orar a palavra de Deus. E nós vemos aqui que Jesus, ele dá esse ensinamento de oração para nós e para os seus discípulos na época. Então, é a oração dominical. Essa oração, ela vem traduzindo para nós, ela vem de uma origem latina, dominus, ou seja, domine, que significa Senhor, Senhor. Então, domine, Senhor. Essa é a versão, tradução para a nossa linguagem. Que o Senhor domine os nossos corações, os nossos pensamentos. Que o Senhor venha com o teu reino dominar sobre a terra, A parte da terra somos nós, somos terra também, porque Gênesis 6,19 diz assim: que do suor do teu rosto ganhará o teu pão, até que tornes o pó, porque do pó tu vieste para o pó nós retornaremos. Então nós somos pó. Então vem o teu reino sobre nós, sobre essa terra, mas se o domínio sobre os reinos do mundo, sobre toda a parte geográfica também, que venha esse domínio de Deus sobre todas as áreas em que nós habitamos. Então é muito importante nós temos o Senhor, que o Senhor domine. Então esse termo latino que traz para nós, dentro dessa oração dominical, a origem latina, dominus, ou seja, domine, significa Senhor. Então, domine, Senhor. É igual domine, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, qual nós entrarmos dentro da gramática, dentro do português, nós vamos ver o qual, que é igual dentro do sufixo lá. Mas o importante é nós conhecermos e sabermos o que nós estamos falando para com Deus. Qual é a nossa atitude, a atitude do nosso coração e do nosso pensamento para com Deus. Estar os dois ligados, o nosso coração. O coração, quando nós falamos, é o nosso espírito, e a nossa mente. Então, os dois estar ligados, para falar com Deus, para que no momento nós sermos justificados perante o Senhor.
Porque tem um que intercede em nosso favor dentro das nossas orações, que é o Espírito Santo. E quando nós usamos a palavra correta, o Espírito Santo ele faz essa intercessão junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. É como o louvor, a adoração, é como o apóstolo Paulo nos traz a instrução. Ele trouxe isso à igreja de Corinto também, quando ele estava ensinando, ele foi um psicólogo na igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, ele ensina, e quando ele fala sobre os dons espirituais, no capítulo 12, ele está ensinando a igreja ali em fazer a vontade de Deus. Como? No coração e na mente, estar os dois interligados para agradar o coração de Deus e Deus fazer o que lhe apraz, o que agrada o coração de Deus, o que agrada ao Senhor vir ao nosso coração. Então, se é domine, a primeira palavra dentro da junção do que ele está falando, então é igual Senhor. Então, domine, que é igual Senhor, que o Senhor venha dominar, que é esse termo jurídico, que se refere à pessoa que possui domínio, dominial, que se refere ou pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Por isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então foi a única coisa que seus discípulos pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou a oração dentro de um termo jurídico, dentro de um julgamento de que Deus vai fazer e justificar os nossos pedidos quando nós fazemos. Então é muito importante a gente conhecer a palavra, conhecer aquilo que Jesus ensinou para a nossa vida, para que a alegria, o gozo, a participação, a paz que Ele deixou reine sobre nós. Aquilo que Deus conquistou aqui na terra através de Jesus Cristo, do reino espiritual, domina sobre nós. Nós vamos ver aqui que o reino dos grandes, eles querem dominar através da força, através do poder, através até mesmo do dinheiro, achando que é o poder, mas o poder pertence a Deus. E a igreja de Jesus Cristo, que tem o poder, a autoridade aqui na terra, ela tem que fazer essa oração, essa oração de termo jurídico, que Deus venha dominar sobre essa terra aqui, não as coisas malignas, as coisas das trevas, porque Jesus tinha o conhecimento que a operação maligna ia operar sobre a terra. E os discípulos precisavam de uma proteção, como nós também precisamos da proteção de Deus. E nós alcançamos a proteção quando nós nos refugiamos no Senhor, ou através da palavra, através da oração. Então, por isso que Jesus dá esse ensinamento aqui, dentro da palavra, domine. Que é igual Senhor, que o Senhor venha dominar sobre todas as camadas, sobre todas as áreas, seja ela na área espiritual ou material, nas áreas celestiais, onde existe a parte maligna operando. Então a igreja ela tem que entrar em oração para barrar e pedir para que Deus entre em ação através do seu poder. Por isso que Mateus 9, ele começa como Pai Nosso, porque Pai é protetor, Pai, Ele cuida dos filhos, Pai, Ele trabalha pelos filhos, pelo sustento dos filhos, Pai, Ele zela, Ele ama os filhos. Então, Ele tem esse zelo, esse capricho, esse afeto pelo filho. Então, Jesus usou esse termo, Pai Nosso, E quando ele fala lá, Lucas narra também, na parte N de Lucas, no capítulo 11, no versículo 2, que é dividido em parte, dentro da palavra de Deus, dentro de cada termo da palavra, no versículo 2, a parte N, ele fala assim: Pai, santificado seja o teu nome. Olha a oração que cabe a nós. Ele diz assim, Pai, um termo de paternidade, de cuidado, de zelo, de sustento. Pai, santificado seja o teu nome. Por que ele fala o nome? Pai, santificado seja o seu nome. O pensamento na época do hebraico não distinguia claramente esse nome e a pessoa. Então Jesus ele trouxe aos seus discípulos
que ele santificasse o nome do Pai. Então ele está dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Ele usou o termo, né, de Pai protetor, né, venha nos proteger, venha dominar sobre todos. Tá? Então ele falou assim: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus implica a viver uma maneira tal, olha só que importante, que a sua santidade se manifeste nos seus filhos. Por isso que Jesus está trazendo esta frase, né? E o versículo Lucas, ele separou lá em frases, vírgulas, Pai, santificado seja o teu nome, para que a santidade de Deus venha em nós, para que o mundo veja a santidade de Deus e não venha a dominar nas camadas que a igreja tem que dominar, tá? Mas que venha dominar o Senhor, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus que cuida de nós e zela de nós. Então, por que ele foi buscar a palavra? Porque a palavra santificado seja o teu nome. Por que Jesus ensinou aos seus discípulos? Pai, uma forma protetor, ele fez essa exclamação, né? Pai, santificado seja o teu nome. Então, quando vocês orarem a Deus, começa a sua oração. Pai, ele vai ouvir você e como o Pai protetor, aí você vai elogiar a Deus dentro da santidade. Santificado seja o teu nome, que implica em viver de uma maneira tal que sua santidade se manifeste nas nossas vidas. Deus vai se manifestar em nós, e nós vamos sentir, sabe o quê? O gozo. Aquilo que Jesus fala em São João 17, onde Jesus faz a oração intercessória em nosso favor. Jesus faz a oração tão importante lá, a oração sacerdotal de um Pai protetor. E de quem pagou o preço por nossos pecados, derramou o seu sangue. Então ele pede que a santidade venha sobre nós. Através do quê? Através da palavra. No versículo 17 de São João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que a santidade de Deus venha sobre nós, venha sobre a igreja, venha sobre os filhos, e o domínio, Senhor, domine, Senhor. Então, venha, Senhor, domine. Quando você fala Senhor, está dando uma forma de respeito, você está se prostrando através da sua palavra diante de Deus, dizendo que Ele é seu Senhor, que é Ele que domina, é Ele quem faz, é Ele que executa todas as obras, tanto na nossa vida ou tanto aqui na terra. É muito importante nós termos esse conhecimento. Aí Jesus também, ele faz a oração da santificação. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus estava falando da tua palavra, ele está falando de si próprio. Porque Jesus se santificou no Pai e o Pai santificou Jesus. A santidade do Pai veio até Ele, tá? E Ele trouxe isso para a nossa vida. E agora Jesus está dizendo lá em São João, porque Jesus é a palavra, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Jesus está falando, santifica eles em mim, porque eu sou a verdade. Eu manifestei o teu nome para eles. Agora, como tu o deste para mim, agora eu quero que o Senhor os guarda em teu nome. Eu quero que o Senhor os proteja, porque aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Então Jesus, ele está sentado à direita de Deus, ele recebeu o gozo. E Jesus quer que esse gozo se manifeste na sua vida, na minha vida, a cada instante, tá? Mas para isso, nós temos que aceitá-lo como Salvador da nossa vida, temos que orar, buscar a Deus e pedir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Então faça isso, não deixe que as coisas, as notícias, as coisas do mundo venham afetar a sua mente, não. Experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do qual Paulo também fala lá em Romanos 12, que nós somos transformados, a nossa mente ela foi transformada, tá? Então agora nós devemos de receber essa mudança, fazer essa transformação para experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu garanto para você que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é manifestar na sua vida de uma maneira toda especial, trazer o gozo, tá? Porque Jesus também ele fez a oração: venha o teu reino, venha, que o reino de Deus venha sobre a terra, que o reino de Deus se manifeste através da nossa vida, através da nossa santidade, porque a santidade de Deus está em nós. Nós temos isso em nós, né? Jesus nos capacitou, lavou pelo seu sangue. Então, ele continuou: venha o teu reino. O reino de Deus tem dois aspectos. No sentido presente, se manifesta onde quer que ele seja adorado e seguido nos corações onde Deus reina. Quando a Cristina estava adorando aqui, louvando a Deus, Deus estava se manifestando em nós. E quando você recebeu o louvor na sua casa, Deus se manifestou aí na sua vida, no seu coração, no seu lar, tá? Então, Deus, venha o teu reino. Então, quando nós clamamos, oramos, Senhor, essa manifestação vem sobre nós. A santidade de Deus vem sobre nós. E quando nós adoramos, isso também vai até a sua vida, porque você recebe, há uma transformação na sua mente, uma mudança de pensamento, então uma mudança de rumo também. Então, Deus se manifesta na sua vida e na sua casa. Deus está presente aí, porque você está recebendo a palavra de Deus, tá? Então, quando nós fazemos essa oração, a santidade vem. Quando nós dizemos Senhor, Ele domina, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas, né? Ele é o nosso Senhor. Olha só que importante, né, para nós, e estarmos bem atentos, com o coração voltado, com a nossa mente voltada para Deus. O reino de Deus tem dois aspectos. No sentido presente, se manifesta onde quer que Ele seja adorado, seguido, né? Onde Ele é seguido também nos corações, onde Deus reina. Deixa Deus reinar aí, tá? Deixa Deus fazer. Não queira usar as suas forças, mas querer usar as nossas forças, não querer fazer igual Pedro. Pessoal, não queremos fazer igual Pedro, nós queremos tirar a espada e querer cortar a orelha de alguém. Não faça isso não, né? Ou através da palavra, né? Na verdade, André, tá? Cristina, na verdade, se nós vemos aqui por algo que nós queremos fazer, nós queremos arrancar a espada e queremos cortar a orelha de alguém. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, pela palavra, orando, pedindo ao Pai por socorro, nos ajuda, venha o teu reino, Senhor. Ou seja, domina sobre nós, sobre a nossa vida. Então, Deus vai sentir isso, esse sentido presente se manifesta onde quer que Ele seja adorado, né, e seguido nos corações onde Ele reina. Deus reina na sua vida, no seu coração. Então, adora Ele, que Ele está se manifestando nesse momento na sua vida. Eu não sei o que você deseja, o que você está precisando, mas Ele chega na tua vida e vai suprir essa necessidade. Com certeza Deus vai fazer. Então o reino virá de modo completo ao mundo quando Deus vencer o último inimigo. Então, agora Deus está se manifestando nos corações que adoram Ele, daqueles que buscam, daqueles que oram. Um dia vai vir por completo. Nós seremos como Jesus, estaremos junto com Deus para toda a eternidade. Então o reino virá de modo completo, né? Quando Deus vencer o último inimigo. Olha, gente, tem um inimigo a ser vencido, o último aí, que está fazendo uma arruaça nesse mundo. E nós temos a responsabilidade de brecar ele. Só qual inimigo? É a morte, tá? Muita gente sendo ceifada, e nós temos essa responsabilidade de trazer a santidade de Deus na nossa vida e manifestar ao coração dos homens. Nós temos esse compromisso, tá? Quando Jesus recebeu o compromisso de vir aqui e morrer por nós, o escritor aos Hebreus fala que antes de tudo isso foi feita uma proposta para ele. Quando ele fala lá em Hebreus capítulo 4, foi feita uma proposta para Jesus. Você vai, morre, em favor do ser humano, derrama o sangue, o teu sangue vai purificar. E essa proposta, você se assenta à minha direita. Hoje Jesus está sentado à direita de Deus. Deus fez a proposta, Jesus aceitou e se assentou à direita, recebeu o poder, recebe o gozo do Pai hoje. Mas nós, agora, somos enviados por Jesus para cumprir a obra aqui na terra.
O próprio Jesus falou assim, olha, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Por isso que eu estou dizendo que agora o compromisso é nosso. A responsabilidade é nossa, né? De clamar, trazer a santidade de Deus para essa terra, o domínio de Deus na área espiritual. Não deixar que o mal domine de jeito nenhum, tá? Mas que nós buscamos a Deus e estejamos sempre na presença de Deus. Então, o reino de Deus virá de modo completo ao mundo quando Deus vencer o último inimigo por ocasião da volta de quem? De Cristo. Um dia nós seremos tirados daqui. Se o mal querer avançar, não, Deus não vai deixar. Aqueles que o adoram e buscam a Ele será tirado. Nós seremos tirados dessa terra. Olha o que Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? Mas por enquanto, Jesus não voltou, a igreja dele está aqui. A igreja tem que se santificar, buscar essa santidade do Pai e trazer até nós, tá? Para que nós dominamos as coisas aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia cessará todas as coisas aqui, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele matará o iníquo, o ímpio, né? Através da sua palavra, tá? O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será destruída em efeito retroativo, devolvendo a vida a todas as vítimas. Olha, gente, um dia ela terá que devolver a vida a todos aqueles que ela tirou, tá? Ela terá que tirar. Então, só Deus pode estabelecer o teu reino, tá? Veja só lá em Apocalipse, concluindo aqui a palavra de Deus para o seu coração, tá? 1 Coríntios 15, 23, tá? Ao 28 diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando haver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, destruído, é a morte. Mas a igreja tem autoridade. Agora somos nós aqui a autoridade de Jesus, dentro da santidade que está na nossa vida, do poder do Senhor dominar todas as coisas, porque elas estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós usamos essa autoridade, o poder que é nos dado, as coisas começam a acontecer. E Jesus Cristo não voltou ainda. Se Ele não voltou, nós temos essa responsabilidade de ordenar vida, ordenar saúde e graça para as pessoas. É isso que nós vamos orar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?